tarde, Clarissa Noronha, nossa host. Boa tarde, Jordan Campos, convidados, Pamplona, Kiko. E vocês que estão aí com a gente toda sexta-feira às 12h30. Pois é, né? Segundo episódio desse podcast que a gente inicia, né? E agora vai virar, assim, o sextou, antes do seu sextou, você tem um encontro aqui com a gente, que é esse podcast que você almoça, né? É bom que você pode compartilhar com a sua televisão, né? Você pode parar a galera aí no horário do almoço, na empresa, dar uma refletida. E hoje o tema, ele puxa muito para isso, né? Essa questão da produtividade, da gestão do tempo, da alta performance, dessa correria em contraponto com uma geração de burnout, de esgotamento. E aí, como é tudo isso agora? E aí, para isso, tenho eu e Clarissa, que somos psicoterapeutas, ela com a música dela e a psicoterapia dela. Eu também aqui. E o Kiko, que ele é psicoterapeuta também, ele é escritor, ele é um cara que ele anda divulgando a propositologia. Vamos lá entender o que é isso também. E temos a presença ilustre do Dr. Rodolfo Pamplona, nosso juiz do trabalho. Uma persona, né, muito interessante que a gente traz para aqui, que ele está também envolvido nesse movimento que a gente fala, viu, Rodolfo? Que aqui é um podcast fora da caixa. De pessoas fora da caixa, de pessoas que vão além, né? Então a gente quer chamar sempre aqui pessoas que vão além, que extravasam um pouco, né? A irrazoabilidade boa, não é? Não ser o razoável simplesmente. Então a gente vai dar um tempo para que eles se apresentem rapidamente, né? Mas desde já a gente está dizendo para vocês que hoje vai ter música, tá? Eu soube que o Rodolfo vai cantar também, que o Kiko vai fazer citação também. Olha aí, quanta coisa boa. Vou bater palma. Vai bater palma. Já é bom, já faz o vídeo. Vocês chamem as pessoas, tá? Pega aí, a gente já tem 497 pessoas ao vivo aqui agora. Olha aí. Então pega o link, compartilha no grupo da família, compartilha ali no grupo da empresa principalmente, no grupo das escolas, né? O grupo de mães de escola, é muito importante. E por que de mães? De mães e pais, pais e mães, Pais e mães, por favor. No dos síndicos lá né? A galera manda para todo mundo e diz assim, ó, entra que a gente está aqui. Clarissa, presente os nossos convidados. Então, olha que responsabilidade. Nem eu sou a única mulher aqui hoje, viu? E é um prazer para mim estar com vocês. Eu tenho certeza que vocês vão trazer grandes contribuições para o nosso público, tá? Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, começando do Kiko. Olha lá. Perfeito. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos aqui, né? Com esse casal que eu admiro, que me inspira tanto, né? E conhecendo agora aqui o Pamplona ao meu lado também, tenho certeza que poderemos viver experiências incríveis aqui hoje. Né? Uma honra e um privilégio estar aqui. E, bom, a melhor forma de se apresentar, eu acho que é falando do nosso propósito, que transcende o currículo, que transcende o que eu faço, mas aquilo que eu sou, aquilo que eu sinto que eu sou, que é alguém que desperta sentido. Aquilo que me move é despertar sentido na sociedade. Eu entendo que essa é a maior crise que o mundo vive, a crise de significado. A gente está vivendo, fazendo e tendo, e esquecendo de ser quem a gente é. E o meu trabalho é um trabalho de despertar do ser, no trabalho, na vida, nos negócios. E é por isso que eu criei a propositologia, que é essa disciplina que estuda o que é propósito, por que ele é tão importante e como que a gente faz para, na prática, despertar para o nosso propósito de vida a nível individual e a nível organizacional também. Então, a partir daí eu faço palestras, treinamentos, livros, tenho a honra de ser agora psicoterapeuta através do TTS, né? Que bom, e que bom. Vivo essa jornada como um educador da área da propositologia, né? Então, gente que faz, isso. Gente que faz. Perfeito. Muito obrigada. Aproveita e mostra aí seu livro para o pessoal já ver. Pois é, na verdade esse foi o meu primeiro livro, chama Muita Alma Nessa Hora. Tem tudo a ver com vocês, né? Eu tenho essa blusa aí. Da Eusaria, né? Eu tenho essa blusa aí. Pois é. É verdade, que foi uma estampa da Eusaria, né? Que foi o nosso primeiro negócio com propósito e virou o primeiro livro. Eu ia trazer o livro mais novo, só que a transportadora não entregou. E aí... Vai ficar devendo, viu? Vai voltar, né? Marca vai outro voltar depois. em outra só para mostrar esse livro. Exatamente, entendeu? Aí nessas horas que você fala. Boa! Muita alma nessa hora. Muito bom. E fala um pouquinho desse livro aí, Kiko, pra gente. Pois é, esse livro foi, assim, a primeira expressão escrita, assim, daquilo que eu acredito, da minha mensagem, do que eu gostaria de compartilhar com o mundo. E fala muito da minha jornada como um empreendedor com propósito, criando a Eusaria, que é um negócio que foi criado a partir de um desejo de resgatar o ser além do ter na sociedade, transformando compras em atos de solidariedade. Então conta um pouco dessa jornada de despertar do meu próprio propósito e de como que a gente pode também, através dos nossos negócios, despertar sentido, significado além do lucro, né? Então é um livro que fala sobre
empreendedorismo com propósito. A gente é fã da Ousaria e somos fãs de você também. Viu? Obrigada pela palavra. Somos fãs mútuos e recíprocos. Já temos essa parceria. E seu Pamplona, por favor? Olá, pessoal, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde. O Jordão disse, olha, você pode ir? Eu digo, vou lá para participar. E eu já vi que ele anunciou, então, na verdade, antes do sextou, nós temos o esquenta. Esse é o esquenta do sextou. Então vai ser uma satisfação imensa bater um papo sobre esses temas que estão ligados a áreas das minhas pesquisas, da minha atuação. Eu sou juiz há 28 anos, professor há 27, escritor há 27. Eu tenho alguns livrinhos publicados, né, na área de direito civil, direito de trabalho. Maravilha. Processo de trabalho, metodologia, filosofia, arte, poesia e alguma coisa. Eu gosto de escrever em alguns cantos. Sou professor de 2 universidades aqui na Bahia. Eu apresento um talk show, né, o Papeando com Pamplona, que está disponível no YouTube também. Ah, que legal. Eu sempre recebo os... Como é que é o nome do talk show? Papeando com Pamplona, Papeando. E como é ao vivo, é gravado? A gente grava, a gente solta um por mês. Ontem a gente soltou o do mês de outubro, que foi sobre segurança jurídica, né, desse tema, com um jovem pós-doutor. Bruno, tenta pegar o link aí do Papeando com Pamplona. É uma boa, viu, para divulgar aí para a galera. Maravilha. Temos um perfil no Instagram, tem um canal no YouTube que chama Papeando com Pamplona. Na verdade, eu fico dizendo, a pessoa só não me acha se não quiser, né? Eu tenho 3 canais no YouTube, 2 blogs de poesia, 97 livros publicados, 2 filhos, 10 árvores plantadas, 8 cachorros. Então, fora da caixa, tá vendo? Fora da caixa. Eu fico brincando, dizendo, talvez eu tenha transcendido fora da caixa. Eu acho que eu rasguei a caixa, inclusive. É verdade. Eu acho que eu saí da caixa, porque não é só fora. Na verdade, eu acho que eu sou contra a caixa. E tenho tentado construir a minha vida na busca da minha própria essência e dentro dessa perspectiva. O mundo do direito é um mundo que, tradicionalmente, as pessoas identificam o profissional do direito como um cara sisudo, careta, quadrado, né? E eu digo que quem diz que direito precisa ser chato e quem diz que direito precisa ser mal amado. Na verdade, as pessoas têm um defeito muito grande de confundir seriedade com sisudez. Né? Eu sou muito sério, mas eu dou risada. Eu conto, eu vou lá para Fonte Nova torcer para Bahia. Aê! Bora Bahia. Bora Bahia. Minha poesia para falar no ar. Então, que coisa nesse boa. Ponto, é preciso interagir. E quando eu atuo com as partes que vão a juízo lá, eu costumo dizer, gente, eu não posso, eu me recuso a tratar a pessoa que está lá conversando comigo como um número. Eu preciso lembrar que eu tenho sempre ali o patrimônio, as esperanças, lidar com essas pessoas é algo muito importante, já são quase 3 décadas, né? Então, completando 3 décadas, então para mim é uma satisfação imensa e poder dialogar com isso, porque algumas dessas questões que vão trabalhar são objeto de alguns dos meus livros, né? Principalmente no esgotamento decorrente dessas situações. Eu já escrevi muito sobre assédio moral, bullying, a questão do assédio moral organizacional. No período da pandemia, tentei enfrentar isso na perspectiva do assédio moral organizacional virtual e fazendo, inclusive, com e-book em vez do livro impresso, porque nós não sabíamos, né? Somos todos sobreviventes da pandemia, né? Todos nós perdemos alguém que nós conhecemos, que era uma das nossas relações e que não está aqui por causa de uma irresponsabilidade, por causa também de fatalidades. Então, ter a sensação, a oportunidade de conversar com um casal tão simpático sobre esse tema é, sem sombra de dúvida, um prazer imenso. Que super apresentação de vocês dois, viu? E eu identifiquei aqui coisas que são bem parecidas com a gente, que é trazer a leveza para o seu campo de trabalho, né? Quem disse que psicoterapeuta não pode encontrar o paciente na rua e dar um abraço e falar um oi, né? E ter uma vida social também exposta para dentro. E a gente é assim também, fora da caixa, né? Então, que bom encontrar com vocês. Muitas vezes, classicamente, por conta da questão da psicanálise, daquela questão muito focada no Freud, né? De que não podia ter contato e que o psicoterapeuta tinha que ser o extraterrestre. Né? Uhum. Ou seja, não podia ser encontrado na rua, não pode abraçar o paciente jamais, não pode ter tatuagem, não pode ter um gosto musical, você não pode. Não pode mostrar quem é, né? E isso gerou uma grande mudança de paradigma na procura, onde as pessoas começaram a dizer, eu quero alguém que consiga me dar feedback, me dar resposta, me ver como além, né? Ou seja,
Não é um gravador que no final você desbloqueia, sua sessão acabou e você, né? Que você consiga tramitar esse processo de opinião, ser opinativo, interação, né? Interação opinativa. É preciso ter em mente que não somos números, somos pessoas. E dentro dessa compreensão, a empatia é muito importante para que a gente possa, às vezes, tentar entender ou sentir a dor alheia. E dentro dessa compreensão da dor alheia, muitas vezes nós precisamos interagir, senti-la, tocar na nossa pele. Isso é algo que é a minha cara. Fantástico. Okay. Dentro desse mundo que a gente fala agora, que a gente vem de uma nova realidade, onde o burnout, o esgotamento, o brain fog, todo mundo ali, né, passando por esse processo e muitas pessoas estimulando que todo mundo tem que ser seu líder, tem que ter a performance máxima, tem que conseguir todos os processos, onde muitas pessoas dentro de equipes de trabalho e tudo, elas acabam sendo afetadas por isso. E a gente sabe, porque, assim, eu passei por um problema de esgotamento no pós-Covid, eu tive um Covid gravíssimo, eu fiquei internado 8 dias no UTI, né, e depois eu senti todo aquele processo. E a gente sabe que aquele afastamento provisório de uma pessoa que está trabalhando contigo, quando ela está num burnout realmente, é pouco. A pessoa volta e ela ainda não está bem. Como que a gente pode, dentro do propósito, dentro do processo jurídico, entender isso? Quando a pessoa ela ainda está completamente afetada, como é que se abre? Tem alguma novidade na lei? Tem algum olhar especial para esse momento? É preciso entender que, às vezes, nós vivemos, isso é um fenômeno da contemporaneidade em especial, né? As pessoas estão cada vez mais ansiosas e querem respostas rápidas para isso. E o direito, infelizmente, normalmente, ele não é rápido. Ele é o último trem da história. A mudança no direito, ele muitas vezes vem para consolidar alguma coisa. Mas o direito tem mudado muito. Ela tem aberto a sensibilidade, aberto os olhos para esses fenômenos. E eu digo com liberdade, Jordão, porque eu comecei a escrever sobre assédio moral há um pouco mais de 20 anos. A minha dissertação de mestrado em 97 foi dano moral, o doutorado em 2000 foi sobre assédio sexual, e aí eu comecei a trabalhar muito mais com assédio moral. Por quê? Porque quando eu começava a falar sobre isso, e é importante a gente compreender como a sociedade ela foi modificando, as pessoas diziam, isso é uma frescura, isso é um mimimi. Isso aí, eu cheguei a ver num grande professor da USP, ele dizendo, as pessoas chegam a dizer que isso é o mero roçar das asas de uma borboleta. Né? Por quê? Porque era algo que era tido, não, isso é normal. Não, isso não é normal. Então, esse tipo de exigibilidade, dentro de uma sociedade que ainda é mais ansiosa e que quer que todo mundo seja super-homens ou Wonder Woman, Mulheres Maravilha, né, que possam resolver todas as questões, nós começamos a carregar, tal qual um Atlas, né, o mundo nas nossas cabeças e achar que podemos resolver tudo, e não resolvemos. E a sensação de frustração faz com que o indivíduo muitas vezes tenha problemas psicológicos ou psiquiátricos. E o que é importante perceber nessa geração que é tão ansiosa? Ela acha que pode tomar um remédio e de repente ficar bom da noite pro dia. E, gente, isso não existe. Isto talvez exista, sabe, na ficção. Você pode pensar em Defesa da Arte das Trevas, em Hogwarts. Aí o indivíduo vai lá, Avada Kedavra, Cruciatus, Expecto Patrono, e aí resolve. Meu filho tá até vestido de Harry Potter hoje. Boa. Então, mas no mundo real, as pessoas precisam de tempo para maturar e para fazer. E isto, não somente com esses problemas que são objeto da nossa discussão hoje, mas até com os problemas físicos, a ideia de uma readaptação, ou até de uma estabilidade para que possa provar o quanto ele ainda é importante para a estrutura organizacional. Eu recebo pessoas lá, por exemplo, empresários e tudo, que dizem assim, Jordão, o que eu faço? Porque a minha sócia, porque o meu financeiro, porque a pessoa que trabalha comigo, ela está no burnout. E aí? Como é que eu falo? O que eu não sei nem se é proposital, mas o perfil, a forma da pessoa falar é assim, eu não sei o que eu faço, eu não sei, eu estou olhando para o lado, a pessoa começa a falar rápido, de repente, aí eu digo, calma, respire. Vamos aqui entender o que você está falando. Vamos tentar diagnosticar qual é o problema e se dá para resolver ou não. Porque não fica achando que dá para resolver tudo. A gente precisa ter essa abertura, essa maturidade, essa compreensão e aí verificar, talvez muita alma nessa hora, né? E perceber
olha, agora a gente vai ter que cuidar deste problema. E vai ter outros problemas? Vai ter. Mas a gente precisa resolver uma coisa de cada vez, ou até resolver mais de uma coisa de cada vez, mas com planejamento, com organização, com método. E, na verdade, é todo um processo terapêutico de fazer com que o indivíduo se revalorize e possa superar determinadas marcas da exigibilidade. Eu costumo dizer, e o que é complicado, Jordan, por exemplo, falando sobre bullying, falando sobre mobbing, falando sobre terrorismo psicológico, falando sobre assédio moral, as pessoas chegam para mim e dizem assim, então é proibido ter uma política de metas. Tá maluco? É claro que tem, é uma propositologia. Né? É claro que é preciso ter metas, objetivos, buscar, fazer, mas é preciso analisar como se cobra, se esses propósitos, se esses objetivos são razoáveis dentro do manancial que você tem, dentro das... E aí, esse tipo de... O que eu vejo, indo nesse corte, são situações decorrentes das frustrações. Porque o indivíduo não consegue, ele bota um objetivo impossível, inviável de se realizar, e ele é cobrado por isso, e ele sofre sanção por isso, ele recebe punição por isso, ele deixa de receber determinadas coisas por causa de... Então, aí ele começa a entrar numa vibe de um círculo vicioso que não vai terminar. Às vezes, como alpinista, ele joga uma corda em cima e ele não tem preparo para subir aquilo. Então, e aí ele vai atrás, ele vai se esgotar por conta da própria meta que ele lançou. Que é inalcançável, seja para como ele. O empregador, seja como a pessoa que vende o serviço dizendo, eu consigo fazer isso tudo. E uma das coisas mais terríveis é justamente a comparação. Porque eu digo que o mal do século é a comparação. Sem dúvida. Porque o indivíduo diz, não, mas fulano de tal consegue. Perfeito. Cicrano dos Anzóis consegue. Beltrano da Mata Virgem fala. Calma, respire. Vamos verificar as circunstâncias. Uma das frases que eu mais digo aos meus alunos é, texto sem contexto vira pretexto. Vamos arrumar esse negócio. Vamos entender o que é que o indivíduo está conseguindo e vamos verificar qual é a realidade individual dentro de uma relação intersubjetiva. Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Então, há muitos desafios, Eu não sei você, mas eu vejo o Pamplona muito transpessoal. Muito. Um olhar bem terapeutizado para esse campo do direito. Eu até desconheci. Para mim, eu fico até surpresa a forma como você apresenta e fala sobre isso. E trazer muito essa questão de pessoas não são números, né? As pessoas precisam entender dos processos. E o interessante da sua análise de perceber o perfil já do público ansioso, né? Que não respeita os processos e acaba atropelando os limites impostos até pela legislação e acaba se perdendo, né? E é importantíssimo compreender dentro dessa relação talvez o papel de quem tem algum lugar de fala, de decisão, de comando, a importância da empatia, a importância de perceber a dor do outro, sabe? Isso é uma das coisas que eu, até contando uma experiência pessoal, quando eu escrevi meu livro Direito de Família, em 2010, né? Não tinha decisão do Supremo, não tinha nada, e lá vai eu escrever o capítulo de união afetiva, muito antes da decisão do Supremo. Aí eu dizia, como é que eu, homem branco, hétero, cis, vou escrever isso? Eu precisava de um lugar de fala. E a poesia era meu refúgio. Aí eu digo, deixa eu tentar me incorporar no poema para poder explicar isso. Porque as pessoas, estranhamente, acham que só poderia defender a união afetiva se você fosse gay. Eu digo, como? Eu digo, mas não é preciso respeitar o direito das pessoas, é preciso compreender que as pessoas têm o direito de ser felizes. Lá vai eu fazer toda uma construção. E a pessoa não conseguia entender. Aí eu disse, deixa eu entrar na poesia. Aí eu fiz uma poesia, que depois eu até musiquei com minha banda, e aí essa poesia caiu na mão do Leandro Carnal, né? A gente teve uma oportunidade, ele estava fazendo uma palestra, aí chegou lá na mão, aí ele, puxa, eu estou lembrando do que você falou agora, puxa, eu achei essa poesia tão interessante e vinda de um juiz. Poxa, talvez eu tivesse preconceito com juízes. Pois é. Né? Porque ele dizia, eu não conseguia imaginar que o juiz podia ter essa sensibilidade. Né? Mas é algo que a gente precisa aprender a lidar com o preconceito, né? Com a compreensão. E às vezes
a gente esquece que o outro, embora diferente, ele é gente como a gente, né? Se quiser eu recito o poema, mas senão eu acho que estou falando Ai, fiquei mais. curiosa, viu? Não, daqui a pouco ele vai puxar. Procure aí. Ele vai puxar. Tá na mente? Rapaz, Segura pra manter a audiência. Guarde aí, viu? A gente tem agora falar demais. 1.200 pessoas assistindo a Povo! Minha gente. Veja o livro aí, muita alma nessa hora do Dr. Agora, Kiko, veja meu perfil e fala aí, Kiko. Ele falou muita coisa. E dentro da nossa empresa, hoje, a gente tem muitos colaboradores, né? Diretos, indiretos. Sim. E durante muito tempo, eu levei 2 linhas de forma de trabalho. Uma onde a gente contrata o especialista para fazer coisas básicas, uma pessoa que é computadora para fazer aquele processo, mas eu, durante muito tempo, dei muita chance para que pessoas se desenvolvessem em uma área, né? E essas pessoas, muitas vezes, que buscavam e diziam, olha, eu posso alcançar essa meta, eu posso fazer isso. E eu tinha até um apelido lá que o financeiro me dava, que era de irmã Dulce, né? Era assim, para de aceitar isso aí, você não olha a pessoa, você não deixa a pessoa, você tem que deixar, saber se a pessoa consegue fazer isso. E aí eu vi que depois de alguns escorregões, vamos dizer assim, eu disse assim, eu quero criar agora eu tenho um contrato padrão, mas um contrato em off de expectativas, onde eu lanço mão daquilo que eu espero e a pessoa vai dizer com tranquilidade se ela consegue entregar aquilo que é esperado, ao invés dela dizer que faz 10 coisas e ela não conseguir fazer as 10 coisas, né? Qual é o propósito que você vê? Como é que você enxerga isso na hora que uma pessoa, ela ou exagera, né? Para se sentir vista, para se sentir validada, e quando ela não consegue, a frustração de não conseguir render o que poderia render e ter que depois procurar um culpado para isso. Pois é. Polemizou. Boa pergunta. Na verdade, assim, a gente fala muito na Casulo que nós não somos fazeres humanos e nem teres humanos, né? Nós somos seres humanos. E o maior diferencial do ser humano é ser humano. Perfeito. Então, a primeira pergunta esse espaço permite que a pessoa possa ser quem ela é de verdade? Esse espaço permite que ela, né, e se tratando de vocês, eu sei que sim, né? Infelizmente, a maioria dos espaços não. Mas esse espaço permite que a pessoa possa ter uma plataforma para expressar os talentos dela, as paixões dela, os valores dela, né? E percebendo a performance, a produtividade, o resultado como uma consequência da expressão daquilo que eu sou no mundo, né? Então, eu sinto que existe ego e alma, e a gente vai sim buscar validação, buscar reconhecimento, buscar comparação, né? E a comparação, ela é fruto do medo do ego, de não ser... Mas quando é uma comparação por inspiração, pode ser diferente, né? Eu Perfeito. Me comparo, me inspiro e quero modelar, e quero chegar ali perto, né? Já vem mais da alma do que do ego, talvez. Perfeito. Né? Que é mais uma modelagem inspiracional, né? Não no sentido de inferiorizar ou superiorizar alguém, né? Porque a gente tem essa mania, né? De a gente ver alguém e essa pessoa, nisso ela é mais, nisso ela é menos. A gente está sempre tentando se colocar num Então, muitas lugar vezes você mais olha também dentro do processo, quando você vai fazer treinamentos, o perfil comportamental daquela pessoa. Sem dúvidas, é onde eu ia Porque chegar. nem todo mundo consegue ser o líder e o performático máximo. É onde eu ia chegar. Vai lá. E é por isso que a gente precisa muito ter um cuidado de construir uma cultura que a gente costuma dizer que é uma cultura de apreciação de talentos. Ou seja, a gente está olhando para o que farta no outro ou para o que falta no outro. Né? Às vezes a gente está olhando para um pé de goiaba que não pode dar limão e a gente está querendo extrair vitamina C. Não vai rolar, porque o pé de goiaba não dá vitamina C. E às vezes a pessoa está querendo dar vitamina C, só que ela é um pé de goiaba e ela não está entregando aquilo que ela nasceu para entregar. E é interessante, tem uma frase que fala assim, de um super escritor que eu adoro, escreveu um livro que chama Crer para Ver. E ele fala assim, universo significa um canto. Unium e verso, canto, né? Então o universo é um grande canto, né? Os cantores aqui. Os três, na verdade, né? Só eu tô de fora Daqui a pouco você começa, ritmo. Né? Vamos ver. Vai tem expressão artística. Vai que. E a próxima pergunta tem a ver com a arte como... Vamos lá, vou segurar aqui. Não, mas só para fechar, então, o universo é um canto. É uma sinfonia. E cada um de nós tem uma nota musical que precisa tocar para essa sinfonia universal, que é a sociedade, que é o contexto, né, econômico, que é tudo, para que isso esteja em equilíbrio. Então a gente precisa garantir que as pessoas que trabalham conosco estão entregando os frutos que elas nasceram para entregar e não tentando entregar frutos e vitaminas que não fazem parte de quem elas são. Isso precisaria de um alinhamento. Um alinhamento, né, de cargo, de função com
talentos, virtudes. Talvez seja muito importante quando uma pessoa, então, entra num processo de trabalho, entender a cultura da empresa. Sem o dúvidas. jeito. Então, eventos dentro das empresas, dos processos que falem da cultura, que falem de como funciona a cabeça de quem está por detrás. Sem para que dúvidas. as pessoas possam entender aquele processo. Né? Sim. Porque as pessoas muitas vezes vêm formatadas. Vem de um curso tal que ensinou 10 passos para ser uma pessoa eficiente nisso, Fórmulas mas mágicas. isso não vai, né? E aí haja Vivance, haja Ritalina, haja Red Bull, e aí esgotamento, o corpo para e aí? Pois é, e aí, gente, E tem aí? um ponto super importante que eu até estava refletindo enquanto o Pamplona falava, que é assim, talvez esse esgotamento, todos esses transtornos e síndromes, enfim, não sejam apenas resultado de as pessoas estarem fazendo muitas coisas. Mas talvez seja também resultado das pessoas estarem fazendo poucas coisas que realmente importa para elas. Perfeito. Entende? Ou seja, não é só sobre você gerenciar o quanto de coisas você faz, mas também entender qual o significado das coisas que você faz, né? Porque o esgotamento não é só do fato de você estar fazendo muitas coisas, mas às vezes é resultado de você estar fazendo muitas coisas que não fazem sentido para sua alma. Isso né? bate muito com uma pergunta aqui de uma palestra, do Terapeuta Responde, uma pessoa me perguntou assim, me dá uma dica rápida de gestão de tempo. Aí eu brinquei, eu digo, eu vou dar um curso então de gestão de tempo em 1 minuto. Aí todo mundo ficou assim, 1 minuto, eu digo 1 minuto, curso de gestão de tempo. Bom, você vai pegar um papel, você vai fazer um corte no meio e você vai escrever numa coluna lado, coisas que eu posso resolver por uma ligação, por uma intenção. Eu posso resolver. Escreve. Dou 20 segundos. Vai. Ok. Agora no outro, coisas que eu não posso resolver, que não passa, que já foram Fora do resolvidas controle. fora do controle. Escreve. Pronto. Agora, olha, quanto tempo do seu dia você gasta em cada coluna? As pessoas gastam imenso tempo naquilo que elas não podem, remoendo aquilo, se eu pudesse, se eu soubesse, ou projetadas no futuro, muitas vezes projetadas numa decisão jurídica, não cabe, e ela não consegue trabalhar enquanto a decisão não sai, e ela tá ali, focada, não, eu só vou conseguir focar aqui quando aquela decisão sair, quando aquele juiz examinar, quando aquela pessoa sair, quando o meu advogado, não, eu só vou quando meu pai pedir perdão por ele não ter me visto quando eu tinha 2 anos de idade. Então as pessoas ficam em coisas que hoje já foram resolvidas ou não tem como resolver, e elas acreditam que aquilo que elas podem fazer é pequeno, porque elas querem aquele grande, elas querem saciar aquele vazio interno para dizer assim, pronto, agora eu posso resolver as coisas. Como arrumar a casa, como arrumar a coisa, como arrumar a área de trabalho do seu computador, como fazer uma planilha de metas tangíveis, né? Então, uma das maiores gestões de tempo é você conseguir eliminar da sua rotina, não perder energia para aquilo que você não pode resolver. As pessoas perdem uma energia imensa e a gente está agora... Burnout é o quê? Falta de energia, esgotamento de energia. Nosso corpo, ele entra num processo que diz assim, eu não vou lhe dar mais energia. Vou lhe dar uma fadiga total. Por quê? Porque você está usando essa energia e você está sofrendo. E nosso cérebro, nosso sistema nervoso autônomo, ele quer sobreviver. Então ele precisa de vida. E ele diz assim, olha, você está usando a vida errada, você está sofrendo, então eu não vou colocar mais lenha nessa fogueira. Poxa, né? Seus hormônios vão cair, seus processos vão cair, porque eu não vou lhe dar mais adrenalina, não vou lhe dar mais cortisol, você vai acordar com a temperatura baixa, eu vou segurar tudo. Você está usando mal. Então quando você se regular, eu libero de volta. Faz muito sentido. E assim, e só para fechar aqui a minha participação, para a gente poder ouvir aqui o Pamplona também e a Clarissa, tem um ponto super importante, assim, que é os meus pontos fracos, quando estão sendo utilizados, fazem com que eu me sinta fraco. Os meus pontos fortes, quando estão sendo utilizados, fazem com que eu me sinta forte. Perfeito. Ou seja, se eu dedico uma carreira onde eu só estou usando os meus pontos fracos, a tendência é que eu me sinta fraco, né? Quando eu estou usando os meus talentos, vivendo o meu propósito, expressando os meus pontos fortes, isso me fortalece. Então, por isso que eu digo que viver o nosso propósito influencia diretamente na nossa capacidade de evitar transtornos de esgotamento. Porque por mais que você esteja, às vezes, até cansado, né, fisicamente ou mentalmente, espiritualmente, energeticamente, você está energizado. Né? Então, Jordão termina lá um catarse de 4, 5 dias, Exatamente. ele tá cansado. Mas ele totalmente ele tá energizado. Totalmente. Ele sempre fala As pessoas isso pra assim, mim como quando assim? acaba. Aí acaba de um domingo, eu entro na sexta, sábado, domingo, o dia inteiro, aquela imersão, é praia, é sol também. E quando acaba, Corpo você tá sente. assim, e aí, onde é a festa? Vamos lá. tá energizado. Tô energizado. Porque você estava em contato com as suas forças. Isso. E as suas forças te fazem se sentir forte. Mas você passar 1 hora, talvez,
fazendo qualquer outra coisa que não tem a ver com o seu propósito, você vai... Que não me dê feedback, que não me dê retorno, porque você tá fazendo e o retorno energético vem, porque você fica feliz, você vê o balançar da cabeça. Agora, quando você tá jogando sua energia em algo que não vai lhe dar retorno, nós somos interesseiros de energia, nós queremos ver o que a gente faz, ter um feedback. Sim. Né? E quanto nesse momento todo... É importante, porque eu digo uma coisa pra mim, que é um podcast que a gente vai fazer no dia 22 de dezembro, que é A Arte Salva, né? A arte me salvou. Eu, quando tinha 15 anos, quando eu ganhei meu violão ali, toda aquela minha ansiedade, aquele aluno que eu era muito eficiente, mas sempre na direção, sempre na coordenação, né? Sempre fora da caixa over. Aquilo ali me colocou no trilho. Eu comecei a escrever poesia, eu escrevia tudo. Eu tinha cadernos de poesia no segundo ano, no terceiro ano. E a arte, ela me segurou. E eu conheci Clarissa através da arte. Ela cantava ali no Hotel Pestana, ela era cantora do Hotel Pestana, e eu fui ali e aí me encantei por ela, né? E a gente Aí tá que você aqui até passou a hoje. amar a arte mais ainda. Mais ainda. Coisa linda, Clarissa, né? como essa coisa da arte, como um fio terra, né? Das inquietudes, da ansiedade, do processo em que... Será que todas as empresas, será que os processos deveriam valorizar o artístico dos seus colaboradores? Super importante, fundamental. Acho que na minha história, desde sempre, eu tive contato com a arte, porque desde que eu era pequenininha, minha irmã, né? Peraí, mais rapidinho, velha do que eu, 1.600 pessoas, Minha ó. Uau. gente, Muito obrigado. Vocês estouraram. Meio-dia, Não, numa gente. sexta-feira, a gente tá com 1.600 pessoas aqui assistindo, Uau. né? né? O negócio tá bom. É uma Não esquenta do sextor. Coloca aí, Bruno, pra gente ver até os comentários da galera. Já dá pra colocar ali? Daqui a Porque o pouco a pessoal gente vai... tá amando aqui, já tá registrando as citações de vocês, minha Já gente. tá registrando tudo aqui, O negócio tá muito bom. Então, gente, daqui a pouco, vocês podem começar a fazer pergunta, porque o Bruno que tá ali, ele vai anotando as melhores perguntas e depois ele solta, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uma rodada de perguntas. Clarissa. Pois então, né? A gente, enquanto empresa, eu e o Jordan, com o Núcleo de Terapia Integrada, a gente tenta ao máximo puxar dos nossos colaboradores essa questão da arte, né? Em todos os movimentos. Inclusive, eu tenho um sonho de fazer um coral. Não que eu seja cantora profissional em nível de região coral, mas eu tenho um sonho de fazer o coral de lá do núcleo. Rapidinho, de quando fazer. você fala, Já tô Bruno, registrando aqui meus tenta sonhos. liga, viu? ele procurar no meu YouTube, Formatura TTS 10, aquele musical, pra ele soltar aqui pra gente. Daqui a pouco, pode falar. Pois é, então a gente sempre está trazendo algo ligado à arte, né, de alguma forma, tanto nas nossas confraternizações, nossas ações mensais com os nossos colaboradores e também com os nossos alunos, né, como o Jordan já vai puxar aí algo para vocês verem. A gente tem uma coisa que toda formatura dos nossos alunos, que eles passam uns 8 meses, a gente faz um clipe musical. A gente pega uma música, eu faço uma produção dessa música, aí a Clarissa canta, eu canto, e a gente chama todo mundo para cantar e imortaliza aquele momento, né? Então, toda formatura tem uma canção que eles fazem, um mashup, a gente faz uma coisa. A Clarissa, eu com a Clarissa, desde que a gente tá junto, a gente tem o quê? Mais de 4 DVDs ao vivo, a gente tem mais de 80 músicas no YouTube, autorais. Autorais também. A gente estava com um mês de namoro e eu cheguei na casa da mãe dela e aí quando eu chego no quarto ela disse assim, acabei de fazer uma música pra você. Pô, e essa música embala corações, embala casamentos, inclusive. E ela hoje. dizendo que não é cantora profissional. O quê? Ela é a cantora profissional. No ponto da regência, né? Porque daqui a pouco o pessoal vai, bora Clarissa, bora reger aqui o coral da gente. Não dá, não sei. E Pamplona, Mas dá uma contribuição aí. Mas Como é verdade. a arte como expectativa de ajudar essa pessoa, ansiosa, essa pessoa a... Olha, eu posso lhe dizer que a arte na minha vida foi objeto das maiores reflexões. Meu pós-doutorado foi sobre direito e arte. Uau! As interfaces disso. E O pessoal já está pedindo o link aqui dos seus artigos. Pode me seguir no Instagram, R Pamplona Filho, e eu mando tudo no direct para vocês. Massa. É muito link. Manda aí no direct, vai ser Porque legal. a gente tem dentro do TTS o grupo de estudo e pesquisa TTS. Certo. É um grupo organizado só para trabalhar trabalho científico. JEP Então a gente TTS, faz publicação também. A gente faz a publicação numa revista internacional. Por exemplo, um assunto que não tem nada a ver, mas um assunto que, você veja, o uso de florais de Bach para melhorar sintomas de fibromialgia. Onde um médico que fazia o TTS, reumatologista, pegou lá o laboratório do Hospital Aliança e ele fez o processo, está rodando. Então, a gente sempre está fazendo estudo. Então, tem um artigo que a Ana Rita Coutinho, que foi a última convidada que ela fez, que era estudando como eu uso a música nos meus eventos
para fazer rapport com as pessoas. Eu faço isso nas minhas palestras e, na verdade, na minha atividade didática como professor há alguns anos. Então, por exemplo, quando algum tempo eu fiz, e está no YouTube, a ideia de falar sobre direito de família através da MPB. Então, eu ia explicar todo o sistema normativo, careta, do Código das Ordenações Filipinas, Código 16, o Estatuto da Mulher Casada, vai a Constituição de 88, chega na Lei Maria da Penha, vou explicar tudo fantástico. Isso de mulheres que eram excluídas do sistema normativo, porque a lei excluía, isso só vai mudar muitos anos depois. Aí eu explico isso, eu canto Mulheres de Atenas de Chico, Emília de Wilson Batista, Amélia de Mário Lago, né? E aí vou fazendo isso. E a brincadeira, e era estranho, era que eu fazia isso todo montado, né? Montado como? Vou explicar. Montado de juiz. Montado de terno, de chapéu, de sobretudo. E a cada tema eu tirava uma peça de roupa. Então eu tirava o sobretudo, tirava o paletó, tirava a gravata, tirava o sapato, tirava a meia, tirava a camisa. No final você ficava como? Ficava com uma cama isentinha. Aí claro que eu dizia, porque aí não seria um atentado ao pudor, mas sem estética. Né? E aí... É um striptease, uma aula... né? Quase isso. Mas aí quando eu chegava num determinado momento, aí eu começava a me montar de novo. Aí botava uma camisa, botava uma bandana. Eu de bandana, de barba, claro que é a cara do Bel, né? E claro que hoje eu engordei tanto que eu tô a cara do Mário Sérgio Cortella. Parecido. E aí eu ia me montando para dizer o quê? Que as relações de família no Brasil, tal qual eu, mudaram a casca, mudaram a forma, mudaram a roupa. Mas o fundamental, o essencial... Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. E era muito legal, a plateia ia, no bis a gente cantava We Will Survive, que maravilha, hein? E eu tenho certeza que muita gente aprendeu, porque assim torna muito mais leve a aprendizado, eu dizia né? que eu fazia uma turnê, eu fiz isso, eu acho, em quase todos os estados brasileiros, foi muito legal, era acompanhado de uma banda. Poxa, que trabalho massa. Agora, no magistério, por exemplo, para falar de um tema, por exemplo, assédio moral, foi o corte que nos talvez aproxima a falar isso. Eu dando aula de prática trabalhista. Os meninos precisam saber a técnica, eles precisam saber como faz a petição, a anotação, mas eles precisam compreender isso e, às vezes, a ludicidade é um elemento interessantíssimo para o aprendizado, para a tomada de consciência. Aprendizado. Então, eu dizia, muito bem, vocês vão fazer um simulado de audiência trabalhista. Aí eles dizem, qualquer um faz. Não, vocês vão fazer a audiência trabalhista do Bob Esponja, fazendo uma reclamação trabalhista contra o Siriguejo, pedindo equiparação salarial a Lula Molusco, e aí fazendo a discussão sobre assédio moral sofrendo. Aí vocês vão fazer uma reclamação trabalhista da Branca de Neve contra os 7 anões, falando sobre exploração de mão de obra infantil. E você encontrou resistência nesses alunos? Bem, digamos assim, eu já faço isso há uns 15 anos. No começo, todo mundo dizia, Pamplona é maluco. Digamos que, tantos anos depois, eu vejo os professores fazendo essa matéria do mesmo jeito. Mas, claro, que muitos desses professores foram meus alunos, ou na graduação, no mestrado, doutorado. Então, digamos assim, a palavra ensino e o exemplo arrasta. Quando eles viram que funcionaram com eles, aí eles levaram a técnica para outros. Então, dá para fazer muita coisa, né? Dá para se divertir, né? É aquilo que eu disse. Quem disse que direito precisa ser chato? Quem disse que aprender precisa ser chato? Perfeito. Aprender é uma das melhores coisas da vida. Sem dúvida. Eu digo, aprender é ter orgasmos múltiplos. Perfeito. Pois é. Aqui, meu melhor professor, faz exatamente assim, ele faz assim, né? Hoje a gente tem aula daqui a pouco, sábado aula o dia inteiro, domingo aula o dia inteiro. A gente, quando entrou nessa coisa de formar psicoterapeutas, formar agentes, né? O Kiko, ele participou também e sempre é tudo muito assim, né? Fora da caixa, lúdico, mas com muita seriedade. Foi uma coisa que o Rodolfo falou, maravilhosa. Leve, mas sério, né? Então, sempre com os pés no chão. Tem aí o linkzinho do YouTube da formatura. Deixa eu ver se é esse aí. Só para vocês verem como é que a gente... Aí foi o dia da formatura, a gente mostra de manhã, eles no ritual da formatura. Não é esse não. Deixa eu ver. É um que tem todo mundo meio cantando. Coloca ali no... Bota no principal, no canal. Entra no canal, vai pro vídeos ali, vídeos. Lá em cima, vídeos. No menu. Aí. Vídeos, vem descendo, desce.
Desce. Ali, ó. Hear the World. Ali, ó. Dias melhores. Pronto, bota aí pra todo mundo ver como foi. Última turma, né, meu amor? TTS não é qualquer coisa. A gente regravou 2 músicas e colocamos a voz. Mas antes disso, vamos ver como foi o ensaio? Mais de 120 psicoterapeutas se formando aí. E todo mundo participa, ó. Em inglês ainda, hein? Pois é. Eu tô achando o máximo. E que você participou? Online? Sentido por não estar. Eu estava num congresso marcado e não pude estar ao vivo. Aí a galera Eu já de manhã. senti isso. Aí depois você vai ver na formatura. Olha que lindo. O couro assim. Do ensaio para o ao vivo lá. A gente fez uma chave, né? Nossa, muito lindo, gente. A galera online se formando lá atrás, a galera Eu presente. tava ali. Só que nessa hora eu não tava. Poxa, aqui, eu perguntei porque eu tinha lembrança de que eu vi você. Eu tava lá, só que não nessa hora. Que lindo. E ninguém combinou roupa, ninguém combinou nada. E você vê que parece que tá todo mundo ali. Sinergia total. É uma sinergia total, né? Aí, minha turma, já tem E batendo 2.000 pessoas aí assistindo a gente, viu? Gente, 1.100 pessoas. Compartilhem com mais 3 pessoas aí. Vamos chegar a 5 Vambora. mil vidas hoje tocadas aqui por essa mensagem. Pois é, né? Eu acho que eu sou no grupo das escolas. Rolou o grupo das mães, amor. Rolou. Ok. Pode dar o shoe break. Adorei. Me chame pro próximo. Pronto. Aí, já está Na convidado, última viu? a gente fez um mashup de Bon Jovi com Jota Quest, não foi? Ficou incrível. Teve Bon incrível. Jovi, o It's My O pessoal Life. ama. E o pessoal faz a votação na turma. Qual é a Eles música? escolhem. Né? Porque a nossa música tema é o Learn to Fly, do Foo Fighters, né? Então, sempre que as pessoas estão no intervalo, alguma coisa, que vai começar a aula, Learn to Fly toca e todo mundo senta e assiste. Então, É um mantra da... é um mantra, né? Todo mundo já tem aquela música focada. Bom, chegamos num momento aqui que tem uma nova pergunta aqui, tá? Para que a gente solte aqui. Nesse processo... Cadê? Onde foi que eu coloquei aqui? Sim. Quando a gente fala de gestão de tempo, das pessoas estarem precisando cumprir metas, e como é observado por vocês, aí uma pergunta pessoal e de que vocês possam observar, a questão da procrastinação, da autossabotagem, né? Essa autossabotagem, essa procrastinação, ela pode estar querendo dizer que a pessoa está numa vocação errada, então ela não se sente estimulada por isso, ou essa procrastinação, ela pode ter a ver com outros fatores, com a casa, com a família, com o ecossistema, porque as pessoas muitas vezes reclamam de que elas estão sem energia, ou elas começam, tentam e não vão fazer, e muitas pessoas que estão aí há 10 anos dizendo que vai publicar o livro, 20 anos dizendo que vai conseguir mudar, que vai terminar o vestibular, que vai fazer e não termina. Procrastinação. Vamos fazer a roda assim, vai, Vamos. Kiko. Nossa, acho que isso é um tema que dá pra gente explorar por vários caminhos, né? Mas eu sinto que há, sim, uma relação direta com o fato de eu não estar fazendo aquilo que faz meu coração vibrar, então eu vou protelando, porque aquilo não me traz um senso de realização e significado, então eu vou deixando pra lá, né? Não vou priorizando. Então há uma relação direta com o propósito na minha visão. E vai virando uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve, né? Então, porque assim, quando eu tô conectado com o meu propósito, eu tenho um desejo visceral de fazer aquilo acontecer, né? Então a gente tá falando aqui de força de libido. Total. De força Nossa, de pra libido. mim, propósito tem tudo a ver com força de tesão, libido. né? De ir lá e pegar aquilo que a Total. gente quer e fazer aquilo e reproduzir Exatamente. o nosso Isso. talento, né? Total, materializar aquilo, né? Materializar aquilo, viver aquilo com alma mesmo, né? Então eu sinto que quem não tá alinhado com o seu propósito tende a procrastinar mais, né? Quando você fala propósito, tem uma pergunta aqui. Propósito e vocação, pra você, são as mesmas coisas? Não.
Ok. Não, o propósito é o sentido maior por trás da minha existência, né? Transcende... Então, talento também não tem a ver. Talento são as ferramentas que eu tenho, inatas, ou eu desenvolvo, que vão me ajudar a expressar. a expressar. Ou seja, eu vou conseguir espalhar minha vocação melhor se eu melhorar meu talento. Perfeitamente. Se eu refinar, lapidar, né? E talento não se aprende, né? Talento se lapida, mas é nosso, né? Então, o talento, ele é um dos elementos, na verdade, que compõem o nosso propósito. Então, na procrastinação, a pessoa está sem usar seus talentos? Assim, as chances de você procrastinar nas áreas em que você não está usando os seus talentos é muito maior, né? Então, há uma relação direta entre procrastinação e não utilizar os talentos. Se a gente for parar para avaliar as coisas na nossa vida que a gente está procrastinando e for investigar, as chances da gente encontrar algo que está por trás daquela atividade que a gente está procrastinando, que não tem tanto significado para a gente, são muito grandes, né? Então, é uma relação muito direta, assim. E é claro que eu sempre vou trazer para esse lance, nesse olhar do propósito, porque é onde eu mais me dedico a estudar e aplicar, mas dá pra gente falar sobre, poxa, muitos outros caminhos aqui, inclusive perfil comportamental, porque existem perfis que são mais orientados à ação, à execução, à realização, são pessoas que naturalmente têm uma capacidade maior de realizar e executar do que outras. Então, para as pessoas que têm um perfil de execução muito baixo, as chances de procrastinar também aumentam. Né? Que são pessoas mais etéreas, mais das ideias. A gente aprende lá no TTS, né? Os mentais. Mais mentais. As pessoas que vão mais para a área da execução mesmo, né? Operacional. Né? E muitas vezes você está com pessoas no ambiente errado. A gente costuma dizer, o mal é um bem que está fora do lugar. Perfeito. E por isso que... Perfeito, nossa. E por isso que eu sinto que a primeira pergunta para a gente vencer a procrastinação é: o que eu estou procrastinando realmente é algo que... Poxa, é significativo pra mim? Faz sentido pra mim viver isso? Porque muitas coisas que a gente tá procrastinando, talvez tenha que procrastinar mesmo, porque não tem a ver com quem a gente é e tá tudo certo a gente não fazer. Porque não faz sentido fazer aquilo que não tá alinhado com a nossa essência, em muitas vezes, sabe? Então, assim, eu sinto que descobrir e viver o nosso propósito é um grande antídoto para a procrastinação. A editora fica maluca comigo, porque eu termino um livro, já tô com outro pronto, vamos nessa, vamos lançar, vamos para cima, vamos realizar, vamos fazer acontecer, porque não é sobre o livro, é sobre o que me move a escrever o livro. A continuidade, né? A consecutividade do propósito. E a expressão da mensagem da alma, né? Então, eu sinto que se a pessoa não está alinhada com isso, esse desejo de alma de realmente compartilhar o que ela tem de melhor a serviço de algo maior do que ela, as coisas vão ficando meio para depois mesmo e tal, porque não tem um significado profundo. E aí vem um outro lance que é a construção de significado mesmo, né? O significado que eu dou para as coisas na minha vida. Perfeito. Então, enfim. Rodolfo, procrastinação, juntando um pouco com quando aquele funcionário, aquela pessoa da equipe, ela começa a procrastinar e recebe uma advertência ou alguma coisa por baixa produtividade. Como é isso? E aí? Olha, e aí? Eu queria só dizer que eu subscrevo o que ele falou. Eu acho que essa é uma das muitas leituras possíveis para o fenômeno da procrastinação. Acho que a ausência de propósito, onde está seu coração, onde está sua alma, é algo muito importante para definir, porque às vezes há coisas que é para procrastinar mesmo. Não tem como, você está no lugar errado. Tem que deixar ir embora, né? E você tem que aprender a procurar outros lugares, aprender a dizer não. Às vezes pode ser de outra circunstância, pode ser uma circunstância própria de que o indivíduo tem zonas de conforto. Então, às vezes, fazer uma determinada tarefa, ainda que potencialmente esteja na sua alma, ela demora muito mais. E ela tem tantas coisas que ele recebe ao mesmo tempo para fazer, tantas missões. Ou às vezes ele não consegue escolher ou selecionar, ou fazer a triagem, ou lapidar suficientemente seus talentos para dizer, os meus propósitos são esses, e isso acaba gerando a procrastinação também. Então a gente tem muitos dados, e quando a gente pensa, agora no meu lugar de fala, de juiz, na compreensão específica de uma sanção ao empregado, isso realmente é muito complexo. Por quê? Porque do ponto de vista formal, a gente precisa pensar em regras objetivas, precisa pensar em situações que seriam impessoais para que eu não gere um tratamento discriminatório, um tratamento diferenciado, né, mais proteção a um ou outro. Mas o sistema como um todo, ele tem situações de punição. E aí a ideia de produtividade como algo que pode gerar uma sanção, uma punição, é algo que, quando vai lá para o Poder Judiciário, quando cai,
É horrível falar isso. O baiano vai dizer lá ele. Quando cai na minha vara. O baiano vai dizer lá ele. O pessoal que não é da Bahia não tá entendendo. Até meu filho de 7 anos já compreende lá ele. Menino, o que é isso, menino? Quando cai na minha vara, e aí eu disse, meu Deus do céu, é preciso verificar se aquilo pode ser considerado exigível, razoável para o cidadão. Por quê? Porque perceba que na hora de aplicar, o indivíduo parece que não tem alma. Parece que o indivíduo não percebe que está ali com um ser humano, que pode estar com problemas pessoais, que pode estar numa situação. Então, a punição, e eu vou na sua pergunta, a punição por baixa produtividade é algo que chega a ser cruel. Chega a ser cruel. Agora, a não progressão, ou seja, a perda de oportunidades por baixa de produtividade, aí não é cruel. É algo que talvez seja a observação se seu propósito está lá, se seus interesses estão lá. Então, talvez ele não seja. Talvez quando a gente tem Jordan e Irmã Dulce, ele vai e quer ajudar aquela pessoa, mas talvez ele vai ter que pensar, Jordan, essa pessoa é maravilhosa, mas ela não serve para esse serviço. Tenta colocar em outra coisa. Pé de limão. E quanto a gente já tentou fazer isso, né, amor? Exato. Porque ela não vai. Ele não desiste. O mal é bem fora do lugar. Então vamos tentar botar. Muda de lugar. Para ver se funciona. Porque a gente não pode esquecer que nós estamos lidando com seres humanos. Perfeito. E dentro da consciência da finitude, a gente diz, olha, gente, se. Eu repito isso com frequência. Quem não vive para servir, não serve para viver. E se eu não posso ajudar alguém, por que eu vou ficar calado? Eu tenho que ajudar as pessoas. Parece-me natural como uma missão de vida. Maravilha. Perfeito. E a questão da procrastinação, como Kiko e Pamplona trouxeram aí, tem muito a ver mesmo com o propósito, mas eu abro aqui outra questão, que é a sobrecarga ou outros problemas. Como você mesmo disse, né? Tem um leque aí de possibilidade de entender a procrastinação. Eu vejo muitas pessoas hoje sem entender Faltam o 100 pessoas para bater 2.000, viu? Vai chegar. Já foi e voltou, já foi e voltou. Vai, bota naquele triângulozinho ali. Parece É o aviãozinho. É o aviãozinho. Sai disparando aviãozinho para chegar a 2.000. Façam isso. Pois é. Já então, tá pegando Kiko, as perguntas, né, Bruno? Pronto. Depois de Clarissa. Então, meu amor, eu vejo muita gente ainda chegando com essa questão de não sei o meu propósito. Eu quero fazer transição de carreira. E as pessoas aos 30, aos 40 anos, perdidas mesmo. Então, eu acho que justifica muito do que a gente vê nessa baixa produtividade e procrastinação. Mas eu vejo também no consultório muita gente trazendo essas queixas de problemas emocionais do outro, da família, ou qualquer outra coisa que vai trazendo uma sobrecarga. Por quê? Porque ela não consegue resolver o problema do outro, porque é do outro. E aí, com isso, afeta aquela pessoa e ela começa a procrastinar os trabalhos e tudo na vida dela. Assim como as pessoas que têm dificuldade de dizer não, de ter uma identidade, de se colocar, elas acabam absorvendo tanta questões em cima dela, puxando tantas coisas, que aquilo fica tão pesado, que ela resolve não aparecer mais, não fazer, porque ela não consegue mais entregar aquele processo, né? Então, e tem a ver também com aquela questão do desvio de energia. A pessoa ela acaba esperando que algumas coisas aconteçam, que não tem como resolver, e enquanto aquilo não resolve a cabeça dela, porque há na procrastinação um momento de orgasmo de prazer, que é quando a pessoa desiste. A pessoa, quando ela tá ali na cama, vou, não vou, desmarco, não desmarco, ela tá sofrendo. Mas no momento que ela diz assim, eu não vou, ela tem um prazer naquele momento. E o cérebro gosta do prazer. E o cérebro é associativo. Então, se a pessoa sempre está procrastinando, ele vai dizer, aquilo é interessante para ela. Então, é melhor colocar neurotransmissão para procrastinar do que para executar. Porque se ela está com medo de fazer alguma coisa, se ela está com dificuldade, o cérebro pode compreender de que aquilo leva a pessoa a um risco. Então, onde foi esse risco? Será que ela está seguindo um padrão familiar? Será que ela está infeliz com a escolha vocacional que não é dela, que foi passada de geração em geração e ela tem que levantar e levar uma bandeira ou uma batata quente que não é dela? Né? O quanto que a procrastinação também é um chamado para dizer, revise. Você vai precisar fazer um julgamento na sua vida. Você vai ter que, principalmente, buscar liberdade. Porque a procrastinação excessiva mostra que você está preso a uma crença, ou a pessoas, ou a um círculo que não lhe deixa produtivo. Muitas vezes as pessoas começam a procrastinar, eu faço isso com os olhos. Me coloca aí as 3, 4 pessoas que você mais convive. São pessoas que puxam ela para trás.
e que dizem sempre pra ela, não vai dar certo, você não vai conseguir, Aí você não mexe com a vai. autoestima. Isso. A autoestima Então afeta tem a ver diretamente. com a autoestima. Total. Né? E a gente falando do poder da libido, um dos maiores poderes da libido que pode existir, e muito de relacionamento acaba no meu consultório, as pessoas perguntam, o que é mais afrodisíaco numa pessoa? Autoestima. Não tem coisa melhor numa pessoa do que ela com autoestima. Ela aqui, não importa se ela tá com o peito na lua, o peito no chão, o cabelo pra cá, que tá mais gordinho, se tá magrinho, não importa. A autoestima é absurdamente afrodisíaco. E a autoestima é afrodisíaco pra tudo. Pra ela ir alcançar as metas dela, pra ela ir fazer, pra ela ser reconhecida, pra ela ser vista, né? É coisa, né? Ou seja, a gente... Demais. As pessoas que não estão cuidando da sua autoestima ou cuidando das coisas que estão travando a expressão, o desenvolvimento da sua autoestima, tendem a procrastinar mais. Perfeito. Vamos não confiar em si, né? Vamos fazer uma coisa? Agora, vamos de uma música. Vamos botar uma música aí. Essa primeira música a gente vai botar a Clarice pra cantar, enquanto todo mundo pode comer uma coisinha. Né? A gente vai aqui até umas 2h15. E o que temos aqui, amor? Quem mandou essa comida? Sempre saúde na panela com a gente, né? Sempre. Saúde na panela está com a gente. Vocês conhecem? Conheço. Maravilhoso. Sou fã, né? e já fiz palestra pro time lá também. Pois, Também já. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. E sou fã demais. Pois é, tem uma refeição muito... Eu comeria saúde na panela sempre, assim, sabe? E ela tá sempre com a gente. É uma comida vegetariana, né? E muito saudável, muito saudável. Esse bolinho aqui, ele é fantástico, tá? Eu tô deixando ele pro final. Ele é fantástico. Tem um ali Já lá fez Ele já tá na sobremesa. Esse enroladinho aqui também é maravilhoso. Saúde na panela. Eu vou pegar meu violão e vamos aqui. A gente tá aqui, desde a última, tocando um pouco de Raul, né? Voltamos a 2000 e voltamos. Você não pediu, o pessoal atendeu, ó, pedido do Pamplona. Estamos com 2.000 pessoas. Maravilha, Dá um print show de aí, bola. manda pra Olha. gente, vai. Cadê, Tati? Eu quero esse print aí. Bom, o que é que a gente vai fazer? Eu falo na hora. 2100. Bom, Clarissa tem um espetáculo que a gente fez chamado Clarissa Toca Raul, tá? Depois a gente bota até no YouTube, você busca aí, só pra mostrar pro pessoal. Bota o link aí do Clarissa Toca Raul. Uma Depois, super quando vocês produção acabarem by aqui no Jordan Sextou, Campos, viu? Foi, eu peguei Raul, a gente pediu autorização, a filha dele, tudo, e a gente teve as autorizações, a gente gravou. Lindo, é um DVD, dá 1h10 ao vivo, com presença do público ali, e a gente gravou e ficou maravilhoso, maravilhoso. Depois o Bruno vai pegar um trechinho aí e colocar pra vocês verem. Então a gente vai tocar uma aqui do Raul, que na Bahia a gente sempre tem isso, né? Toca Raul, né? E a metamorfose ambulante. E depois você pode falar aí como essa metamorfose ambulante dentro do universo do propósito das pessoas e da capacidade que as pessoas têm de poder se transformar, né? E ser trabalhador da última hora, vamos dizer assim, né? Sempre poder estar ressignificando, reiniciando, né? Dentro desse processo. Bom, vamos lá. Tá pronto, amor? Tô pronto. Vocês são convidados, viu? A soltar a voz aí. Ai. Olha o retorno pra mim. Prepara pra ver o talento aqui. Amanhã. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Abaixa só um pouquinho o Eu retorno. prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre o que eu nem sei quem sou. Vambora, vai! Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror. Lhe faço amor, eu sou um ator. arrasou! É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante
do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor, sobre o que eu. Solta a voz, vai! Se hoje eu sou estrela, amanhã já se acabou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho amor, lhe faço amor. Eu sou um ator. eu vou desdizer, olha isso, aquilo tudo que eu te disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião sobre tudo. Why a little help for my friends? Why a little help for my friends? Why a little help for my friends? Muito bom! Eu amei a participação de vocês, viu? Que é isso, minha gente. Eu sei. Minha participação foi muito relevante. Fez muita diferença. Sua voz é verdadeiramente gostosa de ouvir. Tá vendo? Coisa boa. Obrigada. Uma aquariana cantando Metamorfose Ambulante. Tem tudo a ver, né? Tudo a ver. E tá aí como é essa coisa da metamorfose ambulante? As pessoas podem se sentir em metamorfose ambulante. Metamorfose ambulante seria uma coisa boa, ruim? Seria o quê? É uma coisa só poética? Como seria a metamorfose ambulante dentro de cumprir meta, de ter performance alta? Como seria essa? Olha, o nome da nossa empresa é Casulo. Casulo, pois é, metamorfose. Já dá Tem tudo a ver. A borboletinha como é? Já dá pra deixar claro aí, Super né? entendimento sobre. O porquê que a gente acredita muito nessa metamorfose constante ambulante, né? De se revisitar, né? De entrar no nosso casulo quando for preciso, né? De não ter medo de viajar para dentro. A gente tem aí uma sociedade que muitas vezes viaja para todos os lugares do mundo, mas não faz check-in no seu próprio coração, né, Pamplona? Sensacional também. Não viaja pro aeroporto da própria alma. E tudo bem a gente querer viajar para Maldivas e Dubai e todos os lugares que a gente quiser ir, contanto que a gente também esteja disposto a fazer uma escala dentro de nós. E eu sinto que a metamorfose ambulante é isso. É você fazer escalas dentro de você, né? Intencionalmente, conscientemente. Às vezes a gente pode agora dizer o oposto do que disse antes e tudo bem. Se for a nossa verdade hoje, né? Ser fiel à nossa verdade hoje, né? E não ser confundido com uma pessoa instável, né? E não Porque ser confundido. à medida que a gente dá 2 passos para frente, 2 passos para trás, as pessoas, é uma pessoa inconstante, não conseguem ver a evolução do ser humano nesse ponto ainda, né? E quando as pessoas Tem acabam muita- mostrando outras formas de talento, outras formas, as pessoas acabam criticando e não entendendo, achando que a pessoa só pode ser uma coisa, não é? Enquanto E nós ela somos múltiplos, né? E ela realmente só pode ser uma coisa, que é ser ela. Pois E é. esse ser, você, é multifacetado mesmo, né? Agora, é interessante, assim, perceber que propósito é muito mais sobre deixar ir embora aquilo que não é você do que se tornar algo. Perfeito. Então, assim, não é sobre se tornar alguém, é sobre deixar ir embora aquilo que não é você, porque aí o que sobra é o que é você, né? Então a metamorfose ambulante para mim é um movimento de deixar ir embora aquilo que não é. Uma a boa gente. meta aí pro fim de ano, ao invés de fazer aquelas listinhas de eu vou conseguir, eu quero emagrecer, eu quero aquilo, pode ser o que eu não quero mais. O que não- o que O que eu eu vou vou desistir, deixar, né? o que eu preciso desistir. As pessoas acabam achando, né, Pamplona, que persistir sempre chega lá. Nem sempre. nem sempre. A depender da linha do trem que você tá, né? Dizer não é libertador. E essa coisa- Aprender a dizer não, aprender a abrir mão daquilo que não está no seu coração, aprender a descobrir a sua verdadeira essência, é tentar compreender que não dá realmente para fazer tudo. Dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas é preciso que para cada tarefa que você se dedique, que você estipule como objetivo de vida, você realmente coloque lá a sua alma, coloque o seu coração. Você... na expressão baiana, se joga maluco. E na expressão Joga pra grega, caramba, tem uma palavrinha chamada meraki, que significa justamente colocar parte de você naquilo que você faz. É quando há uma integração entre o ser e o fazer, né? É quando você já não sabe mais o que é o que eu faço, o que é o que eu sou, já é tudo meio que uma coisa só. Já tá tudo integrado, né? Não há separação.
E é muito lindo porque quando a gente integra o ser com o fazer, ou seja, quando aquilo que eu faço é uma expressão daquilo que eu sou, a gente começa a se conectar com o outro de uma forma mais inteira também. Porque a gente está inteiro com a gente. Então, bom, Uau. faz muito sentido. Me veio uma pergunta aqui, amor, rapidinho. E depois o Bruno pode soltar a pergunta aí, viu? Depois de Clarissa. Com que... E vocês podem perguntar agora. Agora é pra vocês. Boa. O que Kiko disse aqui é muito relevante em todos os pontos, né? O saber desistir, o deixar ir. E me veio um questionamento para o seu campo, Pamplona, que é quando você recebe os casos que você vê, o que você percebe sobre o entendimento dos limites para as pessoas? Isso definitivamente não é uma questão fácil. A gente, quando tem há vários limites a tratar. O limite da compreensão do que a gente está fazendo. O limite da compreensão do que foi feito. O limite do que, o que vai ser a atuação do juiz. Isso é sensacional. Mas eu queria fazer uma homenagem aqui rapidinho sobre essa questão de virada de chave. Há uma colega minha que foi minha aluna. E ela juíza, depois de 7 anos como magistrada, ela disse, isso não é para mim. E ela pediu exoneração e foi ser psicoterapeuta. Olha aí. É uma menina fascinante. Era uma excelente juíza, estava atuando aqui na jurisdição de Ipiaú. E ela disse, olha, não é isso que está no meu coração. Eu não estou pensando só num salário, ou numa missão, ou num dado, num poder. Não, eu preciso ter um diferencial para eu realizar aquilo que eu acho que eu sou vocacionada, que eu acredito. Então isso foi uma coisa que chocou, porque não é todo mundo que sabe abrir mão da atuação numa Com concurso certeza. difícil, muito disputado, Perfeito. nacional, e de repente ela disse, não, eu tenho que ser coerente comigo mesmo, eu tenho que achar o meu próprio eu, e isso foi sensacional. Por quê? Porque no nosso dia a dia, as pessoas, como eu disse, elas atuam no direito de uma forma muito amarrada à caixinha, ao modelinho. As pessoas parecem, né, e eu vejo isso com os meus alunos, estão tanto tempo, quando as pessoas começam no curso, elas andam meio assustadas. Por quê? Porque os amigos, você vai ficar decorando o código, você vai ficar falando latim, e as pessoas começam a se comportar de determinada forma, determinado modelo. Assim. Eu estava pensando aqui, se hoje eu vinha participar aqui de calça jeans e camisa da Marvel ou do terno, porque as pessoas ficam esperando, já que eu sou juiz, que eu tenho que vir de terno. Como eu tinha que passar no tribunal, tudo bom de terno, mas fiquei pensando, olha, se eu vier outra vez aqui, eu acho que eu venho com uma roupa punk aqui. Boa. E Jordão vai combinar com você, porque ele também tem a coleção lá. Então viu? vamos fazer cosplay ao vivo. Isso, cosplay ao vivo. Tá combinado, viu? Registra aí, viu, Gal? Ai, que maravilha. Vamos lá, o que a gente tem de pergunta, Bruno? Tem muita. E quando se procrastina, mesmo estando conectado com o seu propósito, vai também pela zona de conforto? Deixa isso comigo, que Vai lá. o conforto foi comigo. Esta é uma grande possibilidade, Alessandra. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos... Alguma coisa que está no nosso coração. Eu quero fazer uma prova, eu quero realizar uma entrevista de emprego, eu quero publicar um livro, eu quero fazer um show, mas de repente você, com outras coisas que também estão no seu coração, né, e que são numa zona mais de conforto, são mais rápidas de fazer a sua resolução, você acaba só colocando a sua energia ali. Pergunte a si mesmo, é isso que você quer de sua vida? Por que é essa frustração e essa sensação de que falta alguma coisa? Porque uma das definições irreverentes de loucura é fazer a coisa do mesmo jeito que estava dando errado e achar que vai dar certo. Então, é preciso dar uma guinada, uma virada, dizer, olha, para um pouquinho, porque se você tem certeza que aquilo ali está na sua vocação, você está se acomodando em resolver as suas múltiplas coisas, que todo mundo tem múltiplas coisas. Com certeza. Né? Que você está conseguindo fazer. Então, só uma coisa, procrastine aquelas outras e vamos tentar focar nessa aqui. Por quê? Porque pode ser um diferencial. Eu digo isso, às vezes, para mim mesmo. Sabe? Eu estou há um tempo, poxa, eu tenho meus processos em dia, eu me orgulho de cumprir as metas do CNJ, eu publico todo mês, eu faço minha postagem de ostentação, minha caixinha zeradinha, faço. Mas, perceba, eu fiz um foco nisso. Isso, alternância de focos, né? Mas há alguma coisa que talvez, eu não sou perfeito, eu também tenho minhas procrastinações, e aí eu me analiso e digo, olha,
para um pouquinho. Respire, vamos ver aqui, talvez aqui na famosa lição de 1 minuto de Jordan Campos. Eu enxerguei para organizar isso aí, o tempo. Opa, coloca tudo aqui e vamos gastar energia com o que a gente pode resolver. Ponto. Você vai ter uma sensação de libertação. Tem uma pergunta que ficou retida aqui, mas eu coloco para vocês, que é interessante, que é, vocês acham que com a questão do home office, com a questão do online, a procrastinação tende a aumentar, já que as pessoas estão quase que num ambiente confortável de lar, e como fica isso do ponto de vista de fiscalização da jornada de trabalho das pessoas que estão online? Essa é uma pergunta que eu estava profetizando outro dia, e dizendo, gente, depois da pandemia, a quantidade de problemas psicológicos e psiquiátricos decorrentes do teletrabalho, da própria noção da pandemia, e as questões referentes ao teletrabalho, elas cresceram numa grande magnitude. Por quê? Porque a pandemia funcionou como uma enzima. O que é uma enzima? Uma substância que acelera o procedimento. Nós internalizamos procedimentos virtuais como em 2019 nós nem sequer cogitávamos. Então, a ideia do teletrabalho, que teve uma regulamentação em 2017, de repente, na prática, ganhou uma visibilidade e uma utilização que faz efetivamente com que a gente tenha que perceber, ter um olhar mais crítico. E claro, o que ela falou não é uma relação de causalidade necessária, mas é uma possibilidade. Ou seja, há sim uma possibilidade de ter uma maior procrastinação, porque não ter, talvez, uma fiscalização direta, mas pode ser uma resposta diametralmente oposta. Não, justamente porque começam a fiscalizar nessa máquina fazedor de chamado celular, aí a gente recebe aqui no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, até no Tinder, tem, sei lá, o indivíduo recebe uma cobrança, então você precisa saber. E aí eu vou levantar a bola aqui do Kiko, ó, saber onde está o seu propósito, saber onde está a sua alma, saber onde está o seu coração, saber o que você quer realmente fazer e focar, sabe? As pessoas dizem, como é que você consegue fazer tanta coisa no meu tempo? Eu digo, porque não é o mesmo tempo, é uma atrás da outra. Perfeito. Né? É isso aí. Muito bom. Eu vou usar essa resposta. Isso aí. Obrigado. É o mesmo Excelente. Muito bom. É uma camisa. Muito bom. Adorei essa resposta. E 2.200 pessoas juntas com bom, a gente. gente. Que bom. Obrigada, viu? Isso é muito. Eu fico ressaltando aqui, porque a gente faz um momento que é essa terapia de choque, que é muito importante para a nossa sociedade hoje. A gente fala de temas importantes de forma leve, não é isso? Aproveitar também. Vai, Kiko. Vai. Não, eu só ia dizer que, assim, como é interessante, né, que a sociedade nos orienta o tempo inteiro a... Você tem que ser alguém na vida, você tem que vencer na vida, você tem que chegar lá. E a gente tá nesse processo de querer ser alguém na vida ao invés de querer ser quem a gente é na vida. A gente tá nesse processo de querer chegar lá sem nem saber que lá é esse. Se faz sentido mesmo esse lá que eu tô querendo chegar. E será que, né, não é um outro lá, ao invés desse que todo mundo diz que eu tenho que chegar? Então, e isso tudo vai nos direcionando a construir essa ilusão de que precisa fazer coisas para ter coisas para chegar lá. E a gente não para poder se questionar realmente aonde está o nosso coração. E talvez se a gente pudesse assim resumir, né, um pouco do que a gente trouxe hoje aqui, acho que isso seria uma mensagem interessante de resumo assim, de tudo, né? Que é perguntar para essas 2.200 pessoas que estão nos ouvindo, 2.200 vidas. Pergunta aí, pergunta para a pessoa responder. Pois é, onde está o seu coração, né? E será que você está colocando parte dele naquilo que você faz? E é interessante perceber até, assim, que isso não é bom só pra gente, né? A gente tem viajado esse ano para alguns congressos de psicologia positiva, que estuda a ciência da felicidade, e isso não é bom só a nível emocional, isso é bom a nível físico, cara. Cada vez mais pesquisas mostrando o impacto de você estar alinhado com quem você é, a nível de sistema imune, com certeza, de capacidade de você até prevenir doenças cardiovasculares. Então, existe um impacto absurdo na nossa saúde física quando a gente está alinhado com aquilo que a gente nasceu para ser, né? Então, enfim. E muitas vezes a gente, dentro desse processo, as pessoas buscam muito a ideia de felicidade dentro desse momento. As pessoas têm uma tendência a valorizar o antes e sempre dizer que o antes era melhor, porque naquele tempo, porque... né? Mas o momento é esse que a gente tem agora, né? A oportunidade que a gente tem é essa agora. E dentro desse processo de hipervalorização das coisas passadas, as pessoas elas ficam presas, né? Remoendo no passado, ou na expectativa louca de que alcance logo um futuro, mas
Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço e no tempo, e esse futuro sonhado não chega desde que a gente ajeite algumas coisas no presente que são incompatíveis. Se todo mundo agora pegasse seus desejos e tornasse realidade agora, provavelmente, como as coisas estão organizadas na sua vida, esse desejo ia brochar. Você não ia conseguir contemplar daquilo que você tanto quer, porque a sua casa está desorganizada, a sua casa geral está desorganizada. Eu quero tanto isso, mas se agora entrar na sua vida, as coisas ao redor não estão plenas. E dentro dessa pergunta e dessa resposta da questão online, eu acredito que felicidade, vamos dizer assim, e imunidade, ela tem muito a ver com toque, com presença de gente, com presença de pessoas. Conexão humana, né? Na maioria das vezes, se a gente for perguntar para algumas pessoas quais são os momentos mais felizes que elas podem lembrar, elas vão lembrar de momentos onde elas estão com pessoas, né? Os grandes momentos vão marcar, vão estar ancorados. E as pessoas cada vez mais na solidão, cada vez mais no perfil ali, cada vez... Agora nem abre mais a câmera, tá online, mas nem abre mais a câmera, nem tá mais presente, né? E... Inclusive, Jordão, um dos maiores estudos científicos, assim, em termos comportamentais da história, é um estudo conduzido por Harvard, chamado de The Study of Adult Development, né? Que eu falei desse estudo outro dia. Pois é. E esse estudo... Ele comprova isso. 75 anos, eu acredito que já tem esse estudo. E a principal conclusão é essa. É a importância da conexão humana para o desenvolvimento da felicidade. A felicidade está no meio das pessoas, né? Está no meio das pessoas. Está no meio desse processo. É isso mesmo, Pamplona? Eu não tenho a menor sombra pálida de dúvida. eu tava aqui viajando, aqui, ouvindo o Kiko. Isso é muito legal, esses encontros que a vida nos permite. Quer dizer, eu não conhecia o Kiko não me conhecia, mas de repente a gente está aqui indo ao encontro de ideias que nos unem, sem a gente ter um estudado o outro, vivido a experiência. Ou seja, é um encontro... E um encontro que pode ser um momento feliz na nossa vida. Ou seja, de estabelecer isso, quem sabe, falando para mim mesmo, será que algumas coisas que eu estava procrastinando, em função desse papo, hoje eu já não tenho uma mudança? Eu acho que essas ideias, e a gente aprendeu a valorizar o hoje e o que vem para frente, e não muitas vezes ficar somente reverenciando o passado. As pessoas sempre têm uma visão muito positiva da infância. Oh, que legal! Mas, na verdade, ela não tinha vivido ainda. Então, ela não tinha tido tempo ainda de ter sofrimento o suficiente para achar que lá era perfeito. Ou quantas pessoas ficam dizendo assim, bom era como no passado. No passado, que você morria com 40 anos, você morria... Ou seja, você precisava, você não tinha medicamento, você não tinha estrutura, você não tinha... Ou seja, o mundo mudou. Então, eu quero viver o presente. E quero ficar alive and kicking aí, pelo menos, mais uns 150 anos. Dada, né? Uma vida antioxidante, né? Uma vida antioxidante, né? Se vendo o livro dos radicais livres, que são aquelas pessoas que sugam a gente. Você sabe qual é a teoria do radical livre, né? Uma molécula, para ela estar estabilizada, isso atomicamente, para que ela esteja estabilizada, ela precisa ter um pareamento de elétrons. Então, se uma molécula perde um elétron, ela vira um radical livre. Ou seja, qual é a característica? Ela vai roubar o elétron de quem está do lado. E aí o elétron que está do lado vai roubar de quem está do lado e vai ficar, por exemplo, dentro, isso vai gerar um estresse oxidativo. Então, alguém vai ter que doar um elétron para acabar aquilo tudo, que é o antioxidante. Ele vem, doa um elétron e volta. Então, olha como é interessante. Na natureza, na química... No micro... Quando ele perde, quando ele está instável, ele rouba do outro. E olha como acontece também dentro da gente. Quando a gente está instável, a gente acaba roubando a energia do outro sem querer e levando o ambiente de trabalho a um caos. Né? Fez a teoria do estresse. Né? Eu trouxe essa teoria do estresse oxidativo e de uma vida antioxidante para a psicoterapia, mostrando que, às vezes, estamos como um radical livre, né? No lamento, naquela questão da angústia, e as pessoas que vêm nos acudir, elas acabam dando, mas aí ela acaba de ajudar alguém, ela já está bocejando, ela já tá mal, ela já tá ali. Já perde energia, né? Já perde energia, e aí busca em outra e vai ficando assim. E você falando aí, eu pensei até assim, a nível macro mesmo, além de relações interpessoais, mas até mesmo guerra, por exemplo. Exatamente. Precisa de uma outra energia para equilibrar aquilo ali. A gente tá no barco planeta, né? O que acontece ali no micro também se projeta no macro, assim, né? Um fígado que está recebendo algo que está quebrando aqueles elétrons. Por exemplo, o álcool no fígado está lá quebrando, aí o fígado está lá tentando, vitamina E é um antioxidante para o fígado, mas aí o fígado diz assim, bom, para que eu não perca mais, eu vou criar gordura. E aí começa a ficar com esteatose e tudo, aquilo vai dar uma cirrose. Por quê? Porque ele está tentando se proteger, até o momento que ele não aguenta mais.
né? Então, olha como isso acontece dentro das famílias, dentro das empresas. A gente não pode, eu dou muito palestra para as empresas e falo assim, olha, para a gente separar o que é uma coisa e o que é outra, não dá. Se aquela pessoa não está bem em casa, não está bem antes, ela vai chegar ali, ela vai contaminar o meio de trabalho. As pessoas têm que se abrir para fazer um olhar multi dentro do processo empresarial. Isso vai ajudar muito, né? A sua equipe a ter uma produtividade melhor, uma performance melhor, quando ela entende que está sendo vista como pessoa. Sistêmico, né? E não a CLT dela ou o contratinho dela ali solto, né? E como se proteger, Jordão, desse ecossistema? Uma das grandes importâncias é se proteger no ecossistema, né? Ou seja, o ecossistema, hoje a gente tem a epigenética, que demonstra que onde eu vivo, do que eu como, a cultura, o meio que está ao meu redor influencia diretamente em mim, apertando inclusive botões genéticos que eu poderia só vir a ter lá com 70, 80, 90, eu começo a ter com 40, com 35, porque é o estresse, né? É o estresse contínuo, ele derruba nosso sistema de imunidade geral e faz com que o nosso corpo tenha que tirar energia de onde não tem, né? Para conseguir, e nessa energia que não tem, muitas vezes ele começa a multiplicar células. E a gente sabe como é o nome de multiplicação de células desordenadas, né? Uau. Vamos fazer uma coisa. A gente está falando aqui e eu preciso deixar... a gente começa a fazer os processos de encerramento dos trabalhos aqui. E a gente vai ter no dia 26 de novembro, tá? E vocês estão convidados aqui. A gente vai dar esse convite para vocês para o evento Ctrl Z. É um evento itinerante que já viajou o Brasil inteiro, tá? Já rodou o Brasil inteiro. E no dia 26 de novembro a gente vai ter aqui um domingo dedicado à reprogramação mental para famílias e relacionamentos, tá? A gente vai trazer o Marcos Pianjas, autor do livro Papai é Pop, né? E ele vai estar junto comigo aqui num evento no domingo, o dia inteiro, falando sobre reposicionamento, reprogramação familiar. Vai ser muito bacana, vocês estão convidados. Tem o link do site aí no chat. É só você clicar e você vai lá. A gente ainda tem algumas vagas para o evento Ctrl Z, tá? E vai virar um lote agora do evento Ctrl Z. Eu vou pedir para que nosso querido Bruno bote aí uma chamadinha do Ctrl Z, tá? E na volta a gente começa a fazer o processo de finalização dos nossos trabalhos, tá? Com as considerações finais. Assistam aí, gente. Para quem é o Ctrl Z? O Ctrl Z é para você que vive em ciclos de autossabotagem, procrastinação, cheio de sentimentos confusos e ações que impedem a sua realização pessoal. Muitas vezes você não tem uma explicação racional, você diz assim, nossa, eu me preparei, nossa, eu estava pronto. Que deseja aprender de forma objetiva, direta, aplicável, né? Habilidade de comunicação. Que tem lutado para ter relacionamentos saudáveis, construir, manter relações positivas. Para você que está com sua família em crise. Problemas de respeito e hierarquia, descontrole sobre seus filhos, parceiro, parceira, sogra, parentes. Para você que não compreende verdadeiramente sua vocação. Não sabe como usar seus talentos e até anda duvidando que os tenha nesses últimos tempos. Para você que tem uma sensação forte de que sua vida não está sendo conduzida por você e percebe associações e valores que foram herdados de gerações passadas. Para você que não perdeu a esperança, que acredita que se tem vida, há sentido. E confessa que agora, ao ler, que vacilou, não deu melhor, teve orgulho, vaidade, mas também não soube dizer não soube se impor. Isso gerou um personagem que não é você. Ou para você, é você que diz que está tudo bem, que não precisa do evento, né? Mas chegou até aqui, agora está me escutando, provando que isso não é verdade. Pois isso aqui deve estar fazendo sentido para você, tá? Senão você teria desistido e não ia me assistir mais. Enfim, vem pro Ctrl Z. Ok. Voltamos. E a gente tem aqui, ó... Com presente. Com presente. Sorteio para vocês. Ó, a gente tem um livro aqui, Relacionamentos Modernos, tá? É um livro meu que já foi lançado, mas não foi lançado ainda. E a gente tem um livro do Kiko aqui, ó, Muita Alma Nessa Hora, tá? E a gente vai estar fazendo um sorteio desse livro. Oba, sorteio! E como é que a gente vai sortear, tá? O chat ele vai ficar aberto. Então, a gente quer um resumo curto. A gente quer que você possa dizer o que é que foi mais importante para você, tá? Aqui, hoje, nesse podcast, o que é que você aprendeu, o que é que foi muito importante para você. Então, pensa aí, coloca. A gente vai pedir para a nossa equipe olhar. Não vai ser um sorteio, vai ser uma escolha, né? E a gente vai entrar em contato diretamente com você, tá? E a gente vai
fazer com que esses livros cheguem até você. Vão ser as 2 melhores frases. Ó, mostra aqui o presente que a gente deu pra ele, gente, ó. Olha que lindo. É um colar pingente da Farmácia da Alma Store. Jordan, explique, que eu amo quando você explica cada produto nosso. A gente trabalha com algumas coisas que são moduladores comportamentais. A gente sabe que o modulador comportamental pode ser cheiro, pode ser música, né? Existem alguns ingredientes, alguns arquétipos que ajudam isso. Esses colares que vocês receberam são colares antioxidantes. Eles têm magnetos dentro, eles são feitos de pedra vulcânica. Então tem pesquisas que mostram desses colares, dessa estrutura, que quando você está com o celular perto, quando você está com radiação perto, ele inibe. Então um colar que você fica e quando você está com o celular usando, ele elimina aquela frequência e ele melhora o processo da circulação sanguínea, né? Então, a pedra vulcânica... E vocês sentem isso de verdade. Eu estou usando aqui o meu, ó, gente. Tem um magneto atrás também. Então, eles têm magnetos e ele tem essa pedra vulcânica que proporciona isso. Então, colares antioxidantes da Farmácia da Alma Store. Gente, bota aí o link da Farmácia da Alma Store, tá? Para quem quiser. E a gente vai chegando nesse momento, pedindo as considerações finais. Né? Tenho certeza que eu ouvi vários. Acabou. Foi rápido, né? A gente tá um tempão aqui, mas passou rápido. Coloca aí esse comentário da Mônica. Foi um Ctrl-Z que me deu uma sacudida na vida. Meu coração estava quase fora do meu corpo. Foi esse evento que me fez parar tudo e olhar para mim. Gratidão, Jornal Equipe. Mônica, muito obrigado pelo seu carinho. A gente faz tudo com muito coração, com muita alma nesse processo. E esse evento Ctrl-Z que a gente já rodou, né? Ele tem essa única edição nesse ano. No próximo ano a gente vai estar rodando o Brasil de novo com o evento Ctrl-Z, que desde a pandemia a gente parou e fez online, né? Então vamos lá, vamos convidar pessoas para ir para esse Ctrl-Z, né? É um evento que tem um valor muito tranquilo das pessoas poderem investir, né? Praticamente pode dividir aí em R$1 por dia praticamente para ir para um evento 10 vezes, né? Então vamos lá. E bom, nesse momento eu peço aqui para que o Kiko possa olhar para essa galera que está aqui assistindo a gente e para todo mundo que vai assistir, porque muita gente vai assistir que não é ao vivo. Você vai ver que aqui vai chegar em uma semana e meia, em 10 mil views, porque a galera vai rodando, a galera vai assistindo, né? A gente vai colocando alguns cortes, né, de vocês lá no Instagram também, que tem o meu Instagram, que é o Jordan Z Campos, mas o Instagram do podcast, né, ele recebe mais cortes, tá, do programa. Kiko, e aí, como foi estar aqui hoje e falar disso? O que é que você pode falar para essas pessoas que estão aqui agora? Aproveita esse momento e dá uma dica aí para as pessoas, uma reflexão. Você que já fez várias reflexões durante o programa. Nossa, primeiro, sentimento de gratidão enorme aqui. Acho que nessa aqui, né? Massa. Pelo trabalho de vocês, né, gente? Vocês, assim, em todos os detalhes, são muito competentes e a gente consegue sentir realmente o coração de vocês naquilo que vocês fazem. E que bom, né? Que bom que vocês existem, que bom que vocês disseram sim para esse chamado, né? E que bom que estão comprometidos em entregar cada vez mais daquilo que há de mais precioso em vocês para o mundo. E que bom fazer parte disso de alguma forma, né? Estar aqui foi maravilhoso com vocês, conhecer o Pamplona aqui, aprender e ver que a gente está conectado, mesmo sem ter se conhecido, né? Através dos valores, das visões de mundo. E que bom ter aí mais de 2.000 pessoas conectadas com a gente, em breve 5, 10, 15, quem sabe, né? Enfim, como a gente falou, a consideração final ficou 1,5 mil, mas tá ótimo, né? Mas tá maravilhoso, né? E o convite... Já voltou a hora do trabalho, 2h10. Já passou. Pois é, mas talvez agora que você está assistindo, depois já sejam mais vidas. E para fechar, eu queria te dizer assim que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. E busque viver, escolha viver, além de existir. A gente acredita que respirar significa viver, mas não sei, tem gente que está respirando, mas talvez não esteja vivendo. Então é muito mais sobre a que a sua respiração serve. Não é sobre quantas vezes seu coração vai bater, mas pelo que ele vai bater. E qual é a causa que te mobiliza, te encanta, que faz seu coração vibrar, que faz seus olhos brilharem, que faz sua alma pulsar. Diga sim, né? Diga sim para esse chamado e faça com que o seu trabalho, sua carreira, seu negócio seja uma expressão disso. Uma plataforma para você materializar tudo aquilo que há de melhor dentro de você, a serviço de algo maior do que você. Isso é viver o nosso propósito. Ser aquilo que nascemos para ser, deixar ir embora aquilo que não é nosso e viver uma vida virtuosa de evoluir e servir. Então, que bom que estivemos conectados aqui e que alguma dessas reflexões possa
possam ser regadas e cultivadas por vocês para que, de fato, gerem resultados reais aí na jornada de cada um, tá? E nos mantemos conectados nas redes sociais, né? Com certeza. Para a gente seguir essa jornada de expressão virtuosa do nosso propósito no mundo. Tamo junto e muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Rodolfo. Bom. Bem, amigos, bem, amigas, eu me senti a Xuxa. Foi muito bom estar com vocês, muito bom brincar com vocês. E, na verdade, a sensação de debater temas como esses, em que nós estamos buscando a compreensão da nossa própria essência, na ideia de onde estão os nossos propósitos, onde estão os nossos objetivos, naquilo que retira a nossa energia, é algo que deve ser uma constante em nossas vidas, né? Eu tenho 51 anos. Eu nasci em 72. E em 1990, quando eu ia fazer vestibular, eu não sabia direito o que eu ia fazer da vida. Eu não sabia se eu fazia direito, se eu fazia engenharia, se eu fazia composição e regência, se eu ia ser hippie em Morro de São Paulo. Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Então, em 1990, aquela limitação da juventude, que a gente às vezes não sabia como expressar para as pessoas as nossas angústias, eu escrevi um poema que eu quero dedicar a cada um de vocês. O poema se chama Vocação. Um dia eu quis voar, mas eu não tinha asas de voo. Um dia eu quis amar, mas não sabia o que era o amor. Um dia eu quis matar, mas não sabia o que era a dor. Fui forçado e sou forçado a fazer algo que não sei, que não vi, que não há. E uma vocação que não existe, nem nunca existirá. Quando eu encontrei minha verdadeira vocação? Encontrei no dia que tive coragem de olhar na grande imensidão do nada, do fundo do espelho. E qual é minha verdadeira vocação? É uma só. É ser eu mesmo. Sejam vocês mesmos. Uau! Que bom que você trouxe de volta, viu? Porque eu esqueci. Poxa, que massa que ele trouxe para fechar com chave de ouro. Coisa linda, viu? Clarissa, suas considerações finais. Poxa, eu sou gratidão agora por esse momento, por esse papo de muito conteúdo, esclarecimento, direcionamento, e acho que minha dica aqui, se eu puder contribuir, né, nesse momento, depois de tantas contribuições valorosas, é o autoconhecimento, que é algo que eu sempre pontuo em qualquer lugar que eu esteja ou que eu vá. Autoconhecimento liberta, autoconhecimento ajuda você a entender o seu propósito, e autoconhecimento vai te ajudar a fazer um equilíbrio desses temas que a gente trouxe, que é produtividade, gestão de tempo e alta performance. Acho que é isso aí. Maravilha. E ouvindo vocês falar, fazendo uma consideração final minha, dessa questão de que a gente está vendo, muitas pessoas ficam parecendo que elas estão... Muitas pessoas parecem que elas estão se preparando e tendo a performance dela máxima para quando essa vida acabar. Ou seja, elas se perguntam muito para mim, eu sou um psicoterapeuta transpessoal e as pessoas muitas vezes vêm até mim e falam assim, eu quero ver a minha vida passada. E quando eu morrer, né, eu quero estar pronto para viver minha eternidade. Ou perguntam, Jordan, a vida depois da morte? E a pergunta principal é, Jordan, a vida antes da morte? A pergunta que a gente devolve. E aí? Você está vivendo antes de morrer? Porque esse é o único lugar que você sabe, essa é a única vida que você sabe que tem, esse é o único momento que você sabe que você pode resolver tudo. Agora, a maioria dos seus problemas agora, muitas vezes, eles estão perto do seu celular. Você pode mandar uma mensagem, você pode dizer não, você pode dizer perdão, você pode dizer, olha, deixa isso pra lá. Isso pode ter uma dimensão imensa na sua vida, mas aí você fica esperando o maior problema acontecer, e quando o maior problema acontece que você não pode voltar atrás, você daria tudo para voltar. Imagina agora que você está assistindo aqui, imagina que sua artéria do coração estoura e você cai com a cabeça aí na sua frente morto, e vamos dizer que você tem uma parte espiritual que quer voltar, não dá para voltar. Não dá, e você tenta, e você diz, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tanta coisa, aquele dinheiro investido, aquilo que eu queria, aquilo que eu tenho que... E não dá para voltar. Mas imagina nesse momento que aparece um anjo e diz assim, deixa eu te fazer uma pergunta, se eu deixo você voltar, você resolve todos os seus problemas em quanto tempo?
Me dê 2 horas, 1 hora, meia hora que eu resolvo tudo. Porque a coisa mais importante agora é eu continuar tendo vida. Até quando você vai ficar esperando algo muito trágico acontecer para você ter que fazer o que você pode fazer hoje. Então a melhor performance, ela precisa ser aplicada no aqui, no agora. Então pega o celular, pega o telefone, pega o e-mail. Hoje é sexta. Marca alguma coisa para você com alguém, se liberta. Então eu acho que esse é algo que me veio muito forte. Viva a vida da agora, porque lá na frente outras coisas vão acontecer, mas esse é o único lugar que a gente tem. Presente, não é à toa, né? Bem, muito bom. Eu só quero mandar aqui um beijo para esse povo todo que está vendo aqui a gente. Muitos TTS. TTS são os terapeutas transpessoais sistêmicos. Vou dar um beijo para minha irmã que está assistindo a gente lá de Atlanta, a Fernanda Noronha, super cantora, que me inspirou, né? Eu tava até contando a história, né? Quando você falou de arte salva. Fernanda foi minha grande inspiração. Beijo, minha irmã. Beijo, família. Beijo, Laira. Pediu para avisar que foi ela que embalou com todo o carinho o presente para vocês, viu? Laira é minha prima e é uma pessoa que trabalha com a gente, a colaboradora, e que a gente, eu vou até falar aqui um pouquinho dela, né? Rapidamente. Ela foi uma das pessoas que a gente deu essa liberdade de a gente acredita, confia em você. Então, ela veio de auxiliar de COF e hoje ela está na administração do Núcleo de Terapia Jorge Campos. Laira. Tamo junto, brigadão e recebemos seu carinho aqui, tenho certeza disso. Pois é. Um beijão pra Laira. Aí, ó, tá vendo aí? Ganhou a sexta-feira, hein? Ok. Então a gente vai começar a encerrar, né? Encerrando já. Vamos encerrar com a música, então quando acabar a música ele já puxa eu gostei demais de você cantando, viu? Não, rapaz, um super roqueirão. A gente vai cantar agora. Bora se manifestar na música também. E essa música tem muito a ver agora, que é quando é que você vai finalmente entrar nesse trem, porque a passagem já deve estar no teu bolso. A passagem, o teu propósito está aí, mas você está esperando uma passagem chegar, né? E o bilhete, talvez, desse trem já esteja aí com você, ó, mofando. E talvez seja esse um momento e a gente vai fazer uma homenagem, mais uma ao Raul aqui, e vamos cantar o trem. E a gente fica aqui dando essa resposta. Vocês fiquem à vontade para entrar na música, tá? E o senhor, por favor, cante comigo, viu? Vamos lá. Cante comigo. Agora tem Pamplona, meu amigo. Agora tem vários cantores. Pode aumentar, vai. Vambora. Oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho eu. Oi, já vem, vai fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Vou deixar pra você, vá. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Foi no tom certinho, bora. Quem vai ficar? Quem vai partir? Por quê? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Solta a voz. Do sertão. See the storm set in your eyes. Vai, amor. See the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, and a bite of nail, she makes me wait. And I'll wait without you. Canta aí. With or without you. With or without you, I can live.
flow without you. Voltou. Oi, olha o trem, já não é mesmo o céu que você conheceu, não é mais. Vê, oi que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, olha o mal, vem de braços e abraços com bem no romance astral. Everybody sing amor. Uau! Obrigado, gente. Obrigado.